Senhor, amém. Motivo de muita alegria podermos estarmos na casa do Senhor, estarmos tendo esse momento de estar buscando, entregando as nossas vidas diante do Senhor. Quero, nesse momento, agradecer ao Senhor por essa oportunidade que o Senhor nos dá, agradecer ao pastor Isaac também pela oportunidade. É sempre um motivo de alegria poder estar compartilhando a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Durante esses dias, eu estive ausente, porque estava ficando até tarde, trabalhando um pouco até mais tarde, por conta de fechamentos. Mas durante todos esses dias, estando sendo ministrada, acompanhando pelo YouTube, e Deus tem falado grandemente, e acredito que, confio em tudo aquilo que o Senhor tem falado também ao meu coração e vai continuar ministrando nas nossas vidas. Quero estar fazendo a leitura do tema dessa campanha, em Êxodo 3 e 14, no primeiro momento. Vamos fazer essa leitura. Onde a palavra diz assim: Então disse a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, o eu sou me enviou a vós. E vamos estar fazendo também a leitura em Gênesis 22, 7 e 8. Gênesis 22, 7 e 8. Amém? Onde a palavra do Senhor diz assim: Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Aqui está o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam juntos, somente até aqui. Estava meditando já há um tempo nessa palavra, nesse tema que Deus tem tratado muito, né? Eu sou o que sou. E esse tema, ele expressa, fala muito sobre a natureza de Deus, a natureza do nosso Deus, a verdadeira natureza de quem Deus é. Eu sou o que sou significa que o nosso Deus, ele é autossuficiente. O nosso Deus, ele é eterno, ele é imutável. Passa gerações e gerações, e o nosso Deus, ele não muda. E então, nós, como seguidores do Senhor, nós precisamos estar muito enraizados em conhecer a natureza do nosso Deus. E também meditando sobre a vida de Abraão, exemplo desse homem escolhido por Deus, que foi um homem muito temente a Deus, um homem fiel, que representa para todo o povo que segue a Jesus, que segue a Deus, ele representa o pai da fé. Ele ficou conhecido como o pai da fé. Então, ele, para todo o povo, ele representa a origem do povo de Deus. E Abraão, ele se tornou um símbolo de fé, de esperança. Deus escolheu ali, Abraão tinha uma missão grandiosa na vida de Abraão, mas para que essa missão se cumprisse, para que esse propósito na vida de Abraão se cumprisse, Deus precisava
ali fazer com que ele fosse testado, ele fosse provado na sua fé, para que ele, ali depois de ser experimentado na fé, fosse realmente colocado em evidência o quanto ele tinha a fé no Deus, no eu sou, no Criador. Então, Deus tinha esse propósito na vida de Abraão. E a história de Abraão, ela começa ali, né, ter notoriedade a partir do momento em que Deus chama Abraão. Foi uma das primeiras provações ali que Deus fez a ele, onde ele deveria deixar a sua parentela, deixar ali a cidade, né, o lugar onde ele estava, em Ur dos Caldeus, em direção a Canaã, para diante e da total dependência de Deus, seguir para uma promessa que Deus tinha na vida dele. E assim ele fez. Ele recebeu essa palavra, ele ouviu a voz do Senhor, ele temia o Senhor, e ele foi na obediência ao Senhor para cumprir essa promessa na vida dele. Então, uma dos mais difíceis ali já foi essa. Imagine uma pessoa estar ali na sua cidade, na sua casa, no seu conforto, né, com a sua família, e Deus pedir: sai, né, sai dessa zona de conforto e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Isso é, sim, um teste de provação de fé, de saber realmente quem aquele está confiando, em quem está seguindo. E ele aceitou essa missão que Deus tinha na vida dele. E Deus também tinha a promessa, né, de fazer dele pai de multidões, de dar uma família abençoada para ele, onde seria numerosa, não poderia contar, né, assim como as estrelas do céu não se pode contar, assim seria a geração de Moisés, de Abraão, porque Deus fez uma aliança com Abraão. E então também, para que ele cumprisse essa promessa na vida dele, ele precisava também ser testado, ser provado em muitas circunstâncias adversas, para que Deus cumprisse essa promessa dele. Não ia ser da noite para o dia que essa promessa se cumpriria. Não, haveria todo um processo, haveria dias longos que ele deveria ser ali provado, para daí então ele ver a providência do Senhor. E uma das grandes provações que Abraão também teve foi quando Deus pediu que ele sacrificasse Isaque. Também foi uma talvez eu acredito que das mais difíceis. Foi Deus ali pedir para que ele sacrificasse, a semente que ele tinha com Sara. Mas Abraão teve ali um posicionamento. E nós aprendemos muito, na verdade, com a vida de Abraão. E nós, como tem um propósito, Deus ele tem um propósito em tudo o que ele faz. Então, quando Deus ele permite uma provação, isso também é para nos aperfeiçoar na fé, na obediência a Ele. Então, tem provações que não são enviadas por Deus. Tem provações que, se sairmos da direção de Deus, nós iremos comprar essas provações. Mas tem provações que são, sim, uma permissão de Deus, que são ali algo que Deus está permitindo para que a nossa fé seja testada, né? Para que fique ali o que está realmente, aonde está firmada a nossa fé. Então, Abraão, ele foi esse homem que viveu
grandiosas experiências com Deus e passou, né, por muitos dos testes, pode-se dizer, quase todos os testes ele passou ali, cumpriu a missão que ele tinha, por isso ele ficou conhecido como um dos heróis da fé, o patriarca, o pai da fé, e serve de muitas lições para nós. E é interessante nós sabermos, né, o que é a fé. A fé, ela é a certeza das coisas que não se vê, mas que se espera. A fé, ela não é uma emoção, não é um sentimento, uma euforia momentânea. Não, a fé é a certeza das coisas que não se viu, mas se espera. E a Bíblia diz que a fé, ela vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, não é uma crença aleatória em qualquer coisa, não. A fé verdadeira, genuína é essa. Ela vem pela palavra de Deus. E Abraão, ele teve 2 filhos. Ele teve um filho da fé e ele teve um filho da dúvida. E é onde nós também podemos aprender aqui algumas lições com este homem, grande homem de Deus, que também, por um momento ali, ele também teve uma falha, né? E Deus tinha uma promessa sobre Abraão, que daria a ele uma família numerosa, que viria da linhagem do filho dele com Sara. E esse filho, o filho da fé, é Isaque. Mas, em um certo momento, havia ali um cenário de muitas contradições num olhar humano, diante da realidade dele, que já avançado em idade, estava diante de um cenário de infertilidade, onde não poderia mais gerar filhos. E por mais que ele passou a vida ali se dedicando, tentando, né, com que isso viesse, mas havia cada vez mais esse cenário adverso. E por um momento ali, Sara, sua esposa, teve uma ideia, né, para tentar dar uma ajudinha para Deus. Só que Deus, ele não precisa de ajuda. Deus, ele é Deus. O eu sou, ele tem todo o poder nas mãos dele. Então, se ele fez uma promessa, tudo está no controle dele. E, como conhecemos a história, Sara ali teve a ideia de, né, no olhar dela, ela já estava desacreditada, ela decidiu ali deixar que seu esposo deitasse com a sua serva para que, então, o filho viesse, e aí viesse, então, se cumprir essa promessa, né, de uma geração. Porém, ele ali foi, né, naquele momento, aceitou, né, o que Sara havia decidido, porque também em nenhum momento, provavelmente entrou uma dúvida no coração. Talvez ele pensou, não vai ter mais jeito, acho que vai ser dessa forma mesmo. Só que não era ainda o que Deus tinha na vida deles. E ali veio um filho. Esse filho era de Abraão, mas ele não era ainda o filho da promessa. Porque se ele estava lidando com um cenário de fertilidade que não dependia de Deus, então não era o que Deus tinha para eles. E outra que isso também iria contra os princípios do Senhor. Ele se deitar com uma outra mulher que não era a mulher dele, isso não era o propósito do Senhor. Mas Abraão ali teve essa consequência de ter essa precipitação para
ali tentar fazer com que a promessa de Deus se cumprisse. Mas ainda, como eu disse, não era o que Deus tinha para eles. E depois de um tempo, daí sim veio o filho da fé, que foi Isaque, o filho dele com Sara, vindo de total providência do Senhor, porque aquilo sim era um cenário de infertilidade, era um cenário que diante dos olhos humanos não tinha mais possibilidade de acontecer. Mas é dessa forma que o nosso Deus, ele trabalha. Nosso Deus, ele não precisa de um cenário de bonança, de um cenário que está tudo perfeito, não. Deus, ele não depende disso. E daí, então, nós podemos aprender que o caminho, né, esse caminho que este homem, Abraão, pai da fé, por um momento, ele seguiu ali pelo caminho da precipitação, de tentar ali fazer algo para ajudar a promessa a se cumprir. Esse caminho da precipitação, ele pode levar-nos a pagarmos um alto preço. Quando nós queremos sair, se sairmos da direção de Deus e seguirmos por um caminho de precipitação, nós poderemos pagar um preço muito alto, um preço que não só nós, muitas das vezes, seremos atingidos. Muitas das vezes, o preço por precipitações, o preço por escolhas, por decisões erradas, eles atingem aqueles que estão ao nosso redor, eles atingem uma sociedade, eles atingem até mesmo geração e geração. E foi também o que aconteceu com essa atitude que eles tiveram de se precipitarem ali. Porque Deus também reconheceu Ismael como filho de Abraão. Mas como ele não era o filho da promessa, ele seguiu um outro caminho. Porém, esses dois povos se tornaram inimigos de geração em geração, por consequência de uma precipitação, em um momento, tentando fazer com que Deus, que a promessa se cumprisse. Mas nós aprendemos que nós precisamos seguir no caminho de fé e obediência, e não nos precipitarmos e sairmos da direção de Deus. Uma coisa também que me chama muita atenção é que o Espírito Santo falou comigo em Gênesis 22, 4 e 5, onde Abraão, ele fala, quando ele vai ali para sacrificar Isaque, ele fala com muita certeza, ele diz ali para os servos dele que estavam acompanhando que eles iriam lá no monte, Isaque ia subir lá, mas que eles iriam voltar. Ele disse ali, vocês ficam aqui, voltaremos depois de adorar. Outra coisa que me chama a atenção foi o texto em que lemos no início, quando Isaque pergunta para Abraão, aonde está o cordeiro? Porque Isaque sabia que eles iriam ali para um sacrifício. E a palavra que Abraão responde ali é Deus proverá. Isso me chamou muito a atenção e Deus falou também muito comigo sobre esse posicionamento que Abraão teve. Então, com a vida de Abraão, nós aprendemos, né, algumas coisas a não seguir, mas há muitas coisas como devemos seguir. E essa atitude, esse posicionamento de Abraão é algo que me chama muito a atenção. Porque ele não estava em um cenário bom ali, propício. Ele não estava em um cenário confortável. Ele estava ali em um cenário em que ele iria sacrificar aquilo que ele mais amava, que era o filho dele.
aquilo que Deus tinha dado para ele. Mas ele tem uma palavra de vida. Ele tem uma palavra de esperança. Abraão, nesse momento, ele estava tão seguro e com tanta fé, e seguindo na certeza de que seguir aquela ordem divina, ele não ficaria desamparado, e que o eu sou, se precisasse for, ele ressuscitaria o filho dele, se ele de fato entregasse. Mas ele estava confiante, seguro, diante daquilo que Deus estava pedindo para ele. E a palavra que ele fala é uma palavra de vida, é uma palavra de esperança. E diante disso, o que o Senhor tem falado comigo também sobre qual tem sido a palavra que sai da nossa boca. Diante de circunstâncias adversas, de provações, de cenários adversos, qual tem sido a palavra que sai da nossa boca? Será que a palavra que tem saído da nossa boca é uma palavra que expressa fé, expressa vida, expressa esperança no nosso Deus? Ou será que a palavra que sai da nossa boca expressa morte, desesperança? Será que a palavra que tem saído da nossa boca, ela alegra a Deus ou entristece a Deus? E nós, como seguidores, como filhos do Eu Sou, precisamos ter palavra de vida, precisamos ter palavra de esperança diante de cenários adversos, diante de cenários de provações. Porque se nós sabemos a quem nós pertencemos, se nós sabemos que o nosso Deus, Ele é todo-poderoso, nós temos a nossa fé total nele. E assim Abraão ele tinha essa resposta, essa palavra: Deus proverá. Deus proverá. E essa palavra que possa ser ministrada aos corações dos irmãos nesse dia. Diante de situação adversa que talvez você tenha vivido, que você tem passado, talvez cenários de portas fechadas, que você não, talvez ali por um olhar humano não consiga ver algo bom, mas pela fé no Eu Sou, você creia que Deus proverá nessa situação, que Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e esperamos. Então, que a palavra que saia da nossa boca seja palavra de bênçãos, seja palavra de vida. Porque muitas das vezes, se a Bíblia fala que a boca fala o que está cheio o coração. Então, se nós estamos falando palavras de morte, palavras de desesperança diante de cenários ruins, é porque nós não estamos nos enchendo da palavra do Senhor. Mas nós estamos deixando que todas as adversidades pareçam ser maior do que o nosso Deus. E a isso nós estamos destinados ao fracasso, se nós não tivermos um posicionamento de fé diante de Deus. Então, nós precisamos ter um posicionamento de quem conhece o Eu Sou. E nós aprendemos esses ensinamentos com este homem, a ter uma palavra de vida, de esperança diante de cenários ruins. E também podemos aprender com Abraão, diante das provações em que Deus permitiu ali que ele fosse testado. Nós aprendemos o posicionamento daquele que conhece o Eu Sou. É um posicionamento de quem ama a Deus sobre todas as coisas. Abraão amava muito o filho dele. Era
algo que ele queria muito era um filho com Sara. E Deus deu isso para ele. Mas ele sabia que nem o filho que Deus deu para ele era dele, era de Deus. E ele sabia que o maior presente, a coisa mais importante que ele tinha na vida dele era Deus. E ele amava Deus. Por isso, ele tinha esse posicionamento. Já depois de muito amadurecido, de muito experimentado, ele conseguiu ali demonstrar o quanto ele amava a Deus e seguia pelo caminho da obediência à palavra do Senhor. Então, o posicionamento daquele que conhece o eu sou é um posicionamento de obediência à palavra do Senhor. Mesmo em cenários adversos, mesmo que talvez nós não estamos vendo aquilo que Deus está prometendo, mas nós obedecemos a palavra do Senhor. Nós precisamos obedecer, ter esse posicionamento de obediência. Obedeça a palavra do Senhor, porque Ele sabe de todas as coisas, Ele é todo poderoso. E um posicionamento também daquele que conhece o eu sou, que podemos aprender. Ele não questiona a Deus. Quando Abraão foi ali chamado por Deus e Deus pediu que ele sacrificasse o Isaque, ele não questionou a Deus. Ele não ficou questionando Deus. O Senhor lembra que o Senhor tem uma promessa e é através de Isaque a promessa, porque a Bíblia fala muito claro, seria através de Isaque a promessa de uma terra, de uma família numerosa, de multidões, viria da linhagem de Isaque. Abraão, não vemos isso em nenhum momento. Ele questionando a Deus, ele tentando lembrar ali Deus que havia uma promessa. Não. Ele obedecia, ele confiava no eu sou. E esse deve ser o posicionamento daquele que conhece o eu sou. Daquele que segue o eu sou. E não um posicionamento de ficar questionando a Deus. Mas Deus, por quê? Por quê? Por quê? A Bíblia diz: quem conhecerá a mente do Senhor? Deus, Ele sabe de todas as coisas. A nossa dever é obedecer e manter a nossa fé, os nossos olhos e nossa confiança em Deus. E outra coisa que aprendemos com Abraão, com o pai da fé, aquele que conhece o eu sou, aquele que verdadeiramente conhece o eu sou, ele confia em Deus, ele confia no Deus de providência. Ele confia que Deus proverá em cenários de faltas, em cenários de provações. Deus proverá. E quem conhece o eu sou precisa confiar que o eu sou, Ele é um Deus de providência. Deus, como eu falei, Ele não depende de cenários propícios, de tudo indo muito bem. Não, nós aqui, em um olhar humano, muitas vezes olhamos, não, se tiver tal cenário, essa situação não vai acontecer. Se as portas estiverem fechadas, já não tem o que fazer. Não, é aí que Deus, Ele entra com uma provisão. Porque o nosso Deus, o eu sou, Ele é um Deus de provisão. Então, o posicionamento daquele que conhece, que segue, precisa ser um posicionamento de confiança no eu sou. Um posicionamento que Deus, Ele proverá. Então, talvez você começou o ano e foi ministrado aqui uma palavra que você vai conquistar, uma palavra de bênção sobre a sua vida, mas você, diante do cenário que você está vivendo, diante de um cenário que você tem visto portas fechadas, você não tem acreditado na provisão do Senhor, na provisão do Senhor. E Deus está dizendo hoje, o
o Deus, o eu sou, Ele é o Deus de provisão e Ele vai prover na situação. E isso tem falado muito comigo sobre justamente como temos que nos posicionar, como tem que ser o posicionamento daquele que conhece o eu sou, que conhece e que segue o eu sou. Como eu disse, até a palavra que sai da nossa boca, o nosso posicionamento tem que ser compatível com aquele que nós seguimos. Como que nós estamos aqui dizendo que seguimos ao Senhor Jesus, mas em momentos de adversidades, a nossa palavra que sai da nossa boca não é uma palavra de vida, de esperança, não. Esse não pode ser o posicionamento de quem conhece eu sou, mas deve ser um posicionamento de fé, de obediência, de certeza, e que Deus, Ele pode todas as coisas. E eu estava meditando essa semana e me lembrei de uma situação que eu vivi quando eu ainda não era cristã, não estava nos caminhos do Senhor. E havia um certo temor a Deus, e eu acreditava que o Deus Criador era o dono de todas as coisas, mas eu não estava nos caminhos do Senhor, era muito leiga da palavra do Senhor. E eu lembro que aconteceu uma situação em que eu tinha entrado numa empresa, estava no meu primeiro emprego, e estava registrada por uma agência, né? E tinha que ficar 3 meses, passar na experiência, para então ser registrado pela empresa. Então era o meu primeiro emprego, eu estava assim muito empolgada, estava muito feliz e toda empolgada com aquela porta que tinha se abrido. E aí quando chegou no segundo mês, chegando no 3º mês de trabalho, que eu estava na experiência ali, o meu tornozelo, ele começou a inchar muito, e eu comecei a sentir muita dor, mas eu não tinha tido nenhum acidente, nenhuma queda, nenhuma torção, conscientemente não tinha acontecido nada. Eu até pensava, a única possibilidade é só se eu tivesse batido dormindo, mas nada tinha acontecido de anormal. Mas o meu tornozelo, ele começou a inchar muito, a doer muito, e cada vez foi inchando mais, e o inchaço ele foi descendo para o pé, a ponto que começou a prejudicar, e eu ter dificuldade até de usar o calçado, né, no dia a dia para ir trabalhar. E aí eu fiquei ali adiando para não ir no médico, porque eu estava na experiência, eu queria muito ficar naquele trabalho. E aí eu lembro mas não estava dando, porque estava só aumentando as dores e o inchaço. E aí chegou um dia que eu falei, não vai ter jeito, eu vou ter que ir no médico. E aí depois do trabalho eu fui com a minha irmã no médico aqui no Paraíso, no Tempo. E chegou lá, foi no médico, o médico pediu para mim fazer uma raio-x, fiz uma raio-x, e aí ele olhou o raio-x e falou, olha, eu preciso que você faça de novo a raio-x, preciso que você faça novamente. E aí eu fui novamente, fiz a raio-x, e quando eu voltei no médico de novo, no retorno ali, ele falou, olha, não vai ter jeito, vai precisar engessar o seu pé. Era como se tivesse tido de forma parcial, rompido os ligamentos do tornozelo, e precisaria engessar, segundo ali a conduta desse médico. E ali me bateu um desespero muito grande, porque eu falei, meu Deus, se eu engessar meu pé, eu vou estar assinando a minha demissão, porque isso já era conversado na experiência ali, não poderia acontecer isso. E aí bateu um desespero muito grande, eu fiquei muito, muito desesperada, e aí eu comecei a negociar ali, a conversar, para que eles me liberassem, para que deixassem eu ir embora.
E aí eu fui para a enfermaria, fiquei pedindo, né? Não, deixa eu ir embora, eu não vou engessar. Depois eu vejo direito. E fui negociando. E foi com muito custo, eles me liberaram. Mas, assim, com a orientação que eu deveria voltar no outro dia de manhã e engessar o meu pé. Só que aí, quando eu saí dali, eu falei assim, eu não vou engessar meu pé. Eu lembro que eu fui numa farmácia, eu comprei um remédio para dor, para massagem, na verdade, não nenhum remédio para mim tomar, mas foi para dor, assim, eu não lembro qual o remédio que foi, pomada que eu passei. Mas o mais interessante que aconteceu foi que eu cheguei da minha casa, tomei um banho, passei aquela pomada ali e eu fiz uma oração. Eu lembro que eu fiz uma oração muito simples e objetiva ali para Deus. Falei, Deus, se o Senhor quiser, o Senhor pode sarar isso. O Senhor pode colocar as tuas mãos e colocar no lugar o que está fora do lugar. E eu pedi ali para Deus. Falei, Deus, coloca as tuas mãos, sara isso, não deixa que venha ter sequelas. Irmãos, e para a glória de Deus, foi passando os dias, e o inchaço foi sumindo, a dor sumiu, e nunca mais eu tive problema com o tornozelo. Só que o que eu achei interessante disso é que eu não era crente. Eu não era crente naquele tempo. Eu não tinha conhecimento da palavra do Senhor. Existia, assim, como eu disse, um temor a Deus. Eu sabia que existia um Deus criador. Eu tinha isso na minha alma, mas eu não tinha esse conhecimento. Mas o que Deus me fez me lembrar e me chamou a atenção nessa semana foi sobre o posicionamento de quem conhece o eu sou. Porque muitas das vezes, muitos que estão aqui seguindo ao Senhor, em momentos de adversidade, não têm um posicionamento de fé, um posicionamento que é compatível com quem conhece o eu sou. E isso, Deus falou muito comigo, porque naquele tempo eu poderia ter ido por outras vias, eu poderia ter ido buscar em qualquer outro santo, né? Eu não conhecia Deus, então poderia buscar em qualquer outro Deus. Não, eu falei diretamente, porque existia uma fé dentro de mim que Deus, ele podia sarar aquilo, que Deus podia mudar aquilo. Existia uma certeza, assim, muito grande dentro de mim. E por mais que eu não tinha esse conhecimento da palavra, mas houve ali esse posicionamento. E o que Deus falou muito comigo durante essa semana. O que Deus quer encontrar em nós é um posicionamento daquele que conhece o eu sou. Um posicionamento de fé, de diante das dificuldades, das situações adversas que você possa passar, mas você ter a certeza que se Deus quiser, Ele pode mudar essa situação. Se Deus quiser, Ele pode fazer o milagre acontecer, porque é o eu sou. Então, esse testemunho não é jamais, em nenhum momento, para incentivar alguém a não ir no médico e seguir uma orientação, mas foi a minha experiência. Diante do cenário que eu estava, se eu tivesse seguido ali aquela orientação naquele momento, eu estaria assinando a minha demissão. E naquele cenário, para mim, seria muito ruim. Então, houve o meu posicionamento de fé, mesmo eu não estando ali na presença do Senhor. Mas houve um posicionamento de fé e Deus, ele falou comigo, porque muitas das vezes, um dia o pastor Maurício ministrou aqui sobre orações que muitos lá fora fazem, que nós, na igreja, não ouvimos, mas Deus, ele ouve. Deus, ele ouve orações que muitos lá fora estão fazendo. E o que Deus também falava ao meu coração, Deus, muitas das vezes, tem visto um posicionamento mais
compatível de quem está lá fora, de que quem conhece realmente o eu sou, do que quem está aqui dentro. Muitas vezes quem está aqui dentro, quem está seguindo ao Senhor, em momentos de adversidade, não tem um posicionamento de fé e de confiança em Deus. E muitas vezes quem está lá fora, às vezes mesmo não tendo um conhecimento profundo, mas tem se posicionado como quem conhece o eu sou. E é sobre isso que o Senhor quer tratar nas nossas vidas nessa noite. Para nós vivermos as promessas do Senhor, precisa ser compatível isso. Precisa estar alinhado isso, nosso posicionamento, a nossa fala com aquele que nós seguimos. Também me chama muito a atenção quando em Lucas 5:5, aonde havia ali um cenário onde Pedro estava ali já durante toda a noite com os pescadores, já tinha se desgastado muito ali para pescar, mas nada tinha acontecido. E quando Jesus dá uma palavra ali, quando Jesus ele fala para ele lançar a rede, ele faz questão de mencionar, ele fala, olha, já lançamos, movemos toda a noite, nada aconteceu, mas sob a tua palavra eu vou lançar a rede. Aqui é um posicionamento de quem conhece o eu sou. É um posicionamento que mesmo em cenários de adversidades, mesmo em cenários que você não está vendo que Deus está dizendo que você vai conquistar, que você vai ter. Mas o posicionamento de obediência, de quem confia naquele que é o Criador de todas as coisas. Então esse é o posicionamento. Deve ser o posicionamento de quem conhece o eu sou. Outro que me chama muita atenção em Mateus 8:5 foi quando ali Jesus recebe a notícia que o servo de um certo centurião estava enfermo, estava doente. E esse centurião recebe a notícia que Jesus iria até a casa dele, mas ele manda dizer que ele não se sentia digno de que Jesus fosse, entrasse na casa dele, estivesse ali. Mas ele teve um posicionamento ali que surpreendeu a Jesus. A Bíblia diz que ele disse que Jesus não precisava ir lá, mas que ele dissesse uma só palavra e o servo dele seria curado. E isso foi tão impressionante que até Jesus disse, nem em Israel eu vi uma fé como essa. E é interessante que a Bíblia não fala muito, não tem muitos detalhes sobre esse centurião, sobre a religião que ele tinha, sobre o que ele seguia. Não tem muitos detalhes. Mas podemos ali, devido a ele ser um centurião, que era um soldado romano, ele era um comandante semelhante como se comandante do exército. Então ele tinha muitos homens ali que obedeciam a ele. E existia ali costumes, existia culturas ali no meio em que ele vivia. Então provavelmente talvez ele teria até uma reverência a deuses da mitologia grega. Talvez ele poderia não ser tão fanático, dado a isso, mas ele provavelmente poderia ter. Mas também pelo posicionamento dele, ele tem uma afeição também pela fé dos judeus. Pela forma que ele ali menciona, e quando ele ouve de Jesus, e quando ele ouvir falar de Jesus, ele acreditou que Jesus, que pela palavra de Jesus, o servo dele poderia ser curado. E o que Deus tem falado comigo é justamente sobre isso.
Essa é a fé, esse é o posicionamento que Deus ele quer encontrar em nós. Um posicionamento de quem conhece o eu sou. Porque muitas das vezes, se nós não vigiarmos em momentos de adversidade, nós iremos ter um posicionamento que não é compatível com aquele que nós diz seguirmos. Então nós precisamos aprender, nos atentar qual é o posicionamento que nós temos tido diante das situações adversas. E talvez, como estamos aqui em uma campanha, né, orando cada dia por um mês, e talvez você entrou esse ano e você não está vendo um cenário bom, não está vendo um cenário de conquista. Não está vendo... Talvez você está acreditando que a conquista, que a bênçãos vai ser para qualquer outro irmão, menos para você. Mas o que Deus ele está dizendo, não. A promessa de bênção é para todos. Mas o posicionamento precisa ser um posicionamento de fé, de obediência ao Senhor. Um posicionamento de quem conhece o eu sou. Para que aí sim, o Senhor ele possa se alegrar, o Senhor possa ver em nós uma fé a ponto de ser admirada a nossa fé. Em ter a certeza que o nosso Deus, ele é o Deus da providência. Ele é um Deus provedor, então não importa a situação em que nós estivermos, não importa portas fechadas que possa ter. Deus, ele não depende de cenários bons, ele é o eu sou. E ele espera de nós, ele quer encontrar em cada um de nós esse posicionamento. Então que você hoje possa meditar nessa palavra. Talvez se você até hoje tem tido um posicionamento que não tem sido compatível com o nosso Deus, que você mude, que você decida ter um posicionamento de fé. Certo dia o Rodrigo ministrou aqui sobre nós devemos nos colocar no nosso lugar de filho. Nós não somos coitadinhos. Nós precisamos nos colocar no nosso lugar de filho. E isso fala muito de nós conhecermos tanto a natureza do nosso Deus, quanto conhecer a nossa identidade em Deus. Porque se nós conhecemos a nossa identidade em Deus, nós sabemos que somos filhos do Todo-Poderoso, Deus Criador, que pode todas as coisas. Que haveria alguma coisa impossível para Deus? Não, irmãos. Então, se Deus ele quiser, ele pode mudar essa situação. E esse é o posicionamento que nós devemos ter. Essa é a certeza que nós devemos ter. É que o eu sou, ele é um Deus de providência e ele proverá nas nossas vidas. E essa foi a palavra que o Senhor ministrou ao meu coração. E deixo para o coração dos irmãos que possam guardar essa palavra e estar tomando a decisão de ter um posicionamento de fé, um posicionamento de quem conhece verdadeiramente o eu sou, um posicionamento de que você possa acreditar que não só o seu irmão do lado vai conquistar, mas que você também vai conquistar. Não importa a situação que você esteja vendo, o cenário que você esteja vendo, importa é que o eu sou, ele tem todo o poder nas mãos dele. E que nós venhamos guardar essa palavra, irmãos. Eu agradeço essa oportunidade e as palmas louvam ao Senhor. Amém?